Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina e tem informação sobre reforço, o Vasco que está muito próximo de fechar mais uma contratação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Fábio Gomes, que a gente informou aqui no canal, ontem o Atlético Mineiro oficializou a vinda do atacante para o Vasco da Gama e eu vou mostrar aqui nesse vídeo também. Vamos falar sobre Série B, porque ontem tivemos jogos importantes e que interessavam diretamente ao Vasco da Gama, de adversários diretos, e os resultados não foram bons, Os times venceram, ainda bem que o Vasco também venceu o seu jogo. E também vamos falar aqui sobre Transferban, porque o Vasco correu o risco de levar outro Transferban e você vai entender aqui nesse vídeo. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes, eu conto com você. Deixa aquele like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Muita gente assiste os vídeos aqui todos os dias e não é inscrito no canal. Se inscreva, falta pouquinho para a gente bater 170 mil inscritos aqui no canal Machão da Gama. Conto com você, beleza? E a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado do Speech. Você que ainda não baixou o Speech, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama, tá dando mole. Então, dá essa moralzinha. Aqui na descrição do vídeo tem o link do Speech, que é um jogo de futebol online e gratuito, onde você pode se divertir jogando um simulador de futebol. Você que gosta de futebol e entende de futebol, com certeza você vai gostar do Speech para matar aquele tédio, naquele tempo ocioso. Vai lá, se diverte um pouquinho. No Speech você pode escalar o seu time, comprar, vender jogador. Enfim, é muito bacana. Eu tenho no meu celular, eu jogo e recomendo também para vocês. O link está aqui na descrição desse vídeo e é um jogo completamente de graça, Poucas coisas no mundo de hoje são de graça. O Speech é uma delas e você pode se divertir gratuitamente. Bom, vamos começar falando aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos aí duas partidas que interessavam diretamente ao Vasco da Gama. O Tombense jogou e também o Bahia jogou, E os dois venceram. O Tombense venceu o Sampaio Corrêa por 3-0 e o Bahia venceu também por 3-0 o Náutico. A vitória do Bahia fez o Bahia encostar de novo no Vasco, Diferença de apenas um pontinho. E a vitória do Tombense fez o Tombense assumir a quinta colocação do campeonato e nesse momento está a 6 pontos do Vasco, O Vasco que estava com uma vantagem de 8 pontos para o quinto colocado, essa vantagem agora é de 6 pontos. Ainda é uma vantagem confortável, mas 2 jogos só, 2 rodadas, 2 tropeços e os times ali podem encostar. Então a gente pode dizer que foram 2 resultados, que não foram bons para o Vasco da Gama. Mas é aquilo, a gente tem que fazer a nossa parte. Só depende da gente. De toda forma, o Vasco ainda tem uma vantagem aí confortável, para os outros adversários ali do quinto para baixo. 6 pontos é uma diferença confortável. Então basta o Vasco manter o que vem sendo feito, Esquecer esse período Maurício Souza que foi muito ruim e manter o que já vinha sendo feito, que o Vasco vai conseguir aí o seu acesso sem muitas dificuldades, se Deus quiser. Então, nesse momento, 6 pontos de vantagem para o quinto colocado e o Vasco vai terminar essa rodada com 6 pontos de vantagem, Nenhum time vai conseguir ter mais pontos que a Tombense nessa rodada. Então, o Vasco termina com 6 pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o que realmente interessa, A diferença ali para o quinto colocado. Se ficar em segundo, terceiro, quarto, sou campeão, não faz muita diferença. O que importa é voltar para a primeira divisão. O próximo jogo do Vasco é no domingo, é o jogo que abre a rodada, O Vasco joga no domingo contra a equipe da Chapecoense e durante a semana a rodada vai acontecendo. Vai ter jogo na terça, vai ter jogo na quinta, vai ter jogo na sexta. Tanto que o Vasco vai ficar ali 10 dias, sem jogos e depois só joga novamente contra a Ponte Preta já na outra terça-feira, Enfim, o Vasco vai ter um períodozinho ali também de descanso, podemos dizer assim. Hoje a rodada da Série B continua, o Cruzeiro inclusive joga hoje pela manhã, o Cruzeiro que já é o líder isolado, tá aí com o pé na Série A já, e bem possivelmente, bem provavelmente, na verdade, será o campeão da Série B. É só questão de protocolo mesmo, vai ser difícil algum time alcançar o Cruzeiro. Enfim, vamos seguir aqui o nosso vídeo e vamos começar falando aqui de movimentação do mercado da bola, O Everton, que deixou o Vasco recentemente, vai assinar aí com o Internacional, inclusive já está lá em Porto Alegre, ele postou ali um texto de despedida
para o Vasco da Gama no Instagram. Ele disse o seguinte: foi uma honra vestir a camisa do Vasco da Gama. Agradeço toda a diretoria, jogadores, comissão, funcionários e a torcida pelo apoio dado e desejo sucesso a todos no restante dessa temporada. Foi a despedida do Everton e a gente deseja aqui também uma boa sorte para o Everton. Não deu certo, né, no Vasco, infelizmente a passagem dele no Vasco não foi boa, não vai deixar saudade, mas é um jovem ainda que tem toda uma carreira pela frente. Não deu certo no Vasco, mas pode dar certo em outro lugar. É um rapaz de família vascaína, né? Estava realizando o sonho do pai de jogar no Vasco. Infelizmente as coisas não acontecem, né, do jeito que a gente quer. Não deu certo, bola para frente, não é também para crucificar e encerrar a carreira do jogador, que ele tem aí uma sorte melhor, né, na equipe do Internacional. E de toda forma foi um jogador que estava, né, no Red Bull, na primeira divisão, e aceitou vir para o Vasco para jogar a Série B, no momento que o Vasco não tinha SAF, não tinha nenhuma história disso ainda, né? O Vasco com salários atrasados, ali com vários problemas, e o cara aceitou vir para o Vasco. Não deu certo, bola para frente, e boa sorte para ele aí na sequência da carreira. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, o recado da 1xBet, você já está acostumado, né? 1xBet é um parceirão aqui do canal Machão da Gama e você pode fazer a sua fezinha com bônus lá na 1xBet através do link que está aqui no comentário fixado. A 1xBet te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo, meu amigo. Você botou R$10, vai virar 20 para você jogar. Você botou R$50, vai virar 100 para você jogar. 1xBet é um dos principais sites de apostas esportivas do mundo e é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Então, dá essa moral. Vai aqui no comentário fixado, clica no link, faça lá o seu cadastro na 1xBet e use o nosso código promocional, que a 1xBet vai te dar um bônus. 1xBet é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e o Atlético Mineiro ontem confirmou, né, a saída do atacante Fábio Gomes, que será jogador do Vasco por empréstimo. A gente já tinha dado essa informação aqui no canal, né, que estava tudo acertado entre Fábio Gomes e Vasco da Gama, também entre Vasco e Atlético Mineiro, e ontem o Atlético oficializou, né, a saída do jogador, que vai ficar no Vasco até 30 de novembro de 2022. Na nota oficial publicada pelo Atlético Mineiro, o Galo informou que o Vasco vai pagar o salário integral do jogador, né? Ou seja, ele fica no Vasco emprestado até novembro, com todas as despesas pagas pelo Vasco da Gama. Vamos ver aqui a publicação, né, da equipe do Atlético Mineiro, informando a saída, né, do Fábio Gomes, atacante de 25 anos, para o Vasco da Gama. O Galo postou o seguinte: o Atlético acertou o empréstimo do atacante Fábio Gomes para o Vasco da Gama. Pelo Galo, foram 16 partidas e 3 gols marcados. Com a camisa alvinegra, o atleta conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Boa sorte e sucesso, Fábio. O vínculo do atacante vai até 30 de novembro de 2022 e durante o período, o clube carioca pagará o salário do atleta de forma integral. Informações aí do Atlético Mineiro, não é nenhuma novidade, né? Todo mundo já sabia que o Fábio Gomes estava a caminho do Vasco, mas agora oficializado aí pelo Atlético Mineiro, confirmando o empréstimo ao Vasco da Gama até o final da Série B. Então, Fábio Gomes será atacante do Vasco, já é aguardado aí para realizar os seus exames, assinar contrato, vestir a camisa e ser apresentado. Bom, o Vasco também já fechou a contratação do lateral esquerdo PV, né? O Paulo Vitor, ex-Botafogo e ex-Internacional. Também está muito próximo de acertar com outro atacante do Internacional, que tem passagens, inclusive, pelo Barcelona B, né? O atacante Gustavo Maia. E além desses citados, o Vasco está muito próximo de acertar a contratação de um jogador que vem do Red Bull Bragantino, um meio atacante que vem do Red Bull Bragantino. Se você puxar na memória aqui nos últimos vídeos do canal, a gente tinha falado aqui que o Vasco tinha interesse em um meio atacante que estava no futebol paulista. Depois veio a informação que esse jogador atuava ali num clube do interior paulista, né, do interior de São Paulo. E agora a informação confirmada pelo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco está negociando com o Red Bull Bragantino e as negociações estão avançadas para que o meio atacante Bruno Tubarão seja jogador do Vasco até o final dessa temporada por empréstimo. Então, Vasco e Red Bull estão negociando e Bruno Tubarão, meia atacante, deve se transferir para o Vasco da Gama. As conversas estão avançadas e a coisa ficou mais fácil depois que o Red Bull Bragantino fechou a contratação de um jogador para essa mesma posição, né? Então, o Bruno Tubarão perdeu espaço lá no elenco do Red Bull Bragantino. Ele tem 27 anos de idade, atua como meio atacante, também como ponta esquerda, e nessa temporada ele jogou 9 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Bragantino e entrou uma vez em campo também pela Libertadores, né? O Bragantino que foi eliminado ali na primeira fase da competição.
Então, Bruno Tubarão, meia de 27 anos, meia atacante, né? Joga como ponta também, está bem próximo de se tornar também jogador do Vasco. Mais um jogador que vem do Bragantino, né? Vasco e o Bragantino aí tem feito muitas negociações e os jogadores não têm dado certo, né? O Vasco no ano passado trouxe o Morato, que não deu certo, o Everton não deu certo também, tanto que já foi embora. O Edmar veio esse ano. Muita gente pega no pé do Edmar, mas até acho que o Edmar cumpre o seu papel, faz o feijão com arroz ali, o básico. E agora o Bruno Tubarão também deve ser emprestado ao Gigante da Colina. Vamos aguardar sua confirmação, mas o que tudo indica aí nos próximos dias, essa negociação deve ser confirmada. Bruno Tubarão, 27 anos, meio atacante, deve ser jogador do Vasco. Bom, e agora para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Transferban. O Vasco que recentemente, né, conseguiu se livrar do Transferban por conta da dívida lá com o Ricardo Sapinto, teve que pagar ali mais de R$1,5 milhão, né? Olha, cerca de R$1,5 milhão para poder ser liberado ali e voltar a inscrever jogadores, já que o Vasco estava punido pela FIFA, e o Vasco ficou muito próximo de ser punido novamente pela FIFA com outro Transferban, dessa vez por conta de Maxi Lopes. O Vasco tem uma dívida aí de cerca de 5 milhões com o Maxi Lopes. Impressionante, né, cara? Como as diretorias do Vasco, ninguém paga nada, ninguém nunca pagou um boleto na vida. Impressionante. Virou essa bola de neve e o Vasco levaria ali outro Transferban. Mas o clube conseguiu pagar essa semana, aliás, pagou na sexta-feira R$1,8 milhão ao Maxi Lopes para poder evitar esse Transferban. Então não corre o risco, né, do Vasco levar esse Transferban, mas por muito pouco não aconteceu novamente do Vasco ficar impedido de inscrever novos jogadores. Enfim, é uma situação que realmente, cara, a situação financeira do Vasco é uma coisa, por isso que está sendo vendido, né? Por isso que vai virar SAF, porque foram 20 anos aí de diretorias que não pagavam conta, que não faziam nada, deixava acumular tudo, e uma hora, meu amigo, não tem mais saída. É isso. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascão. Tamo junto, até a próxima. Fui!